Olá, pessoal! Hoje nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 16, que tem o tema Por que existem tantas espécies na Terra? E logo aí na figura, já mostra o peixe-leão, que é um peixe bem exótico e ele é até venenoso. Então nós vamos corrigir os exercícios desse capítulo e aprender um pouquinho mais sobre essa biodiversidade do planeta Terra. Atividade número 1. Na sua opinião, como cidadãos, nós humanos estamos cumprindo com o nosso papel de preservar o meio ambiente, deixando um planeta mais saudável para as gerações futuras, tal como prega a Constituição Federal? Sabemos que não, né? Infelizmente não. Não estamos fazendo o nosso papel. E ele pede para listar 5 práticas de conservação dos ecossistemas que poderiam, contribuir para esse cenário, visto que a Terra, cada vez mais está sendo destruída pelo ser humano. Então, aqui tem algumas, dessas práticas que poderia amenizar um pouquinho essa destruição. Seria a coleta seletiva de lixo, a separação do lixo e ver também quais que podem ser recicláveis. Inclusive, poderíamos até colocar aí junto o fato de consumir menos, ter menos embalagens para gerar menos lixo. Mas já fazer a coleta seletiva do lixo já é de grande ajuda. Aplicar, políticas de redução de emissão de gases. Temos aí alguns tratados, Tratado de Quioto, tem também a COD 21, mas só que nem todos os países participam desses tratados, Então deveria ter uma política de redução de emissão de gases para não poluir assim o ambiente e também não elevar a temperatura, no caso do aquecimento global e assim causar outros danos. Saneamento básico também é bom para evitar doenças, Aumento da fiscalização de florestas e aplicação de multas aos infratores das leis ambientais. Então, quem for pego aí destruindo o meio ambiente, derrubando árvores, queimando, as florestas e até fazendo contrabando de animais, deveria ser preso ou ganhar uma multa, bem grande. Já são aplicadas algumas, mas não funcionam de maneira eficaz. Então, aí são só algumas dicas, Algumas práticas que poderiam ser feitas. É claro que caberia muito mais coisa aí, mas o exercício só pediu 5. Questão 2. Utilizando-se das suas palavras, explique o que você entende por biodiversidade. Aí é o que você entende, então é uma resposta pessoal. Mas eu vou colocar aqui, O que seria a biodiversidade? É uma variabilidade de seres vivos. Então nós temos aí no nosso planeta, uma variedade enorme. Algumas espécies já entraram em extinção, vocês talvez nem conheçam, nem eu às vezes conheço todas. Algumas ainda não foram catalogadas e talvez nem sejam catalogadas, porque com a destruição do jeito que anda, os cientistas não vão chegar nem a conhecer tais espécies. Mas já temos, no nosso planeta uma variedade muito grande de seres vivos de todos os reinos, Temos aí várias espécies do reino animal, reino plantê, reino fungi, protista, monera e ainda tem, os seres vivos como todo geral e também os vírus, que muitas vezes as pessoas não consideram ele como seres vivos, mas são sim. 3. O estudo da biodiversidade nos proporciona conceitos sobre diversos aspectos em relação às espécies e suas relações com o ambiente. Relacione o conceito e a definição que constam no quadro abaixo. Então, olha, traz prejuízo para espécies nativas, principalmente por reprodução acelerada. Então, a que vai trazer prejuízo é aquela espécie que foi introduzida no local, não tem predador para manter ali o equilíbrio, então ela consegue se reproduzir de forma acelerada por causa disso. E ainda
traz prejuízo às espécies nativas, por quê? Porque há uma competição por espaço, por alimento, e elas, como têm em grande quantidade, saem ganhando. Então, nós estamos falando das espécies invasoras. Ocorre somente em uma região específica. Então, aquelas espécies que eu só encontro naquela determinada região, não encontro em lugar mais nenhum, são consideradas espécies endêmicas. Foi introduzida em uma região fora de sua área de distribuição natural. Então, essas são as espécies exóticas. E é natural daquele ecossistema, nós chamamos de espécie nativa. Então, ficou aí letra D, C, B, A, nessa ordem. Em 1962, quando foi introduzida no Lago Vitória, a perca do Nilo causou estragos de proporções absurdas. Para quem nunca viu a perca do Nilo, eu coloquei uma foto aí embaixo, né? Esse peixe enorme aí, influenciando não só o lago, mas todo o ecossistema do local. Considerando o exposto, como podemos classificar a perca do Nilo em relação ao ambiente em que se encontra? Apresente uma consequência da introdução da espécie nesse ambiente. Então, é uma espécie invasora. Ela foi trazida do Lago da Vitória, né? Introduzida ali. Então, ela veio de outro lugar para um lugar que ela não faz parte daquilo ali. Então, é uma espécie o quê? Invasora. Né? E com isso, o que vai acontecer? Ainda mais um peixe desse tamanho, né? Imagine a quantidade de alimento que ele não deve, né, consumir em competição com os outros daquele local. Então, a diminuição da biodiversidade local, né, onde ela foi introduzida vai ser, né, bem considerável, porque ela vai consumir muito alimento, ela vai competir por espaço com as outras espécies, e as outras espécies vão sair no prejuízo e vão acabar diminuindo, vão acabar morrendo. E quem vai ficar ganhando espaço aí é essa que invadiu o local. Questão 5. O imenso patrimônio genético da Amazônia, da Mata Atlântica e do Pantanal, com potencial de uso farmacêutico, cosmético e alimentar, necessita de aperfeiçoamento legal para sua proteção contra o contrabando e a apropriação para patenteamento no exterior. O texto da reportagem faz menção a uma prática que, infelizmente, ainda é muito comum no Brasil, a biopirataria. Explique no que ela consiste. Então, o que é a biopirataria, né? É quando consiste na apropriação indevida dos recursos biológicos diversos, como fauna, flora, né? Então, vem estrangeiros aqui no Brasil, pegam essas espécies para fazer cosmético, para fazer medicamento, ou até mesmo alimento, né? Como o açaí, por exemplo. Aí eles sequestram essas espécies, levam lá para fora, fazem esses experimentos, fazem os medicamentos, os cosméticos, faz a patente. Que é isso? É você registrar um medicamento como sendo você o primeiro que fez, né? Então ganha-se muito dinheiro com isso. E o país de origem da onde saiu o princípio ativo não ganha nada com isso. Né? Então, a monopolização dos conhecimentos da população tradicional no que se refere ao uso desses recursos fica sem ganhar nada. Né? Então, isso é que é a biopirataria. Indique o efeito da introdução de uma espécie invasora na biodiversidade de determinado local. Liste as características dessa espécie que podem explicar seu sucesso nesse ambiente. Então, as espécies invasoras proporcionam uma redução da biodiversidade nativa. Né? A gente já falou sobre isso lá daquele exercício anterior que tinha aquele peixe grandão, né? A perca do Nilo. Tem alta capacidade reprodutiva e dispersora, são resistentes às mudanças ambientais e aos parasitas, não possuem predadores naturais, por isso que ela se desenvolve tanto e tão rápido, né? Na área invadida, e são bastante tolerantes ao estresse ambiental. Então, além delas invadirem o local, elas conseguem se adaptar bem àquele ambiente por não ter predadores para ela
e ela consegue se reproduzir muito rápido, né? Faz uma dispersão ali muito grande devido ao quê? A facilidade de viver naquele local e a quantidade de alimento disponível, né? Não tem ninguém para competir com ela e nem mesmo predar, né? E as espécies nativas, coitadas, é que se dão mal. 7. Imagens de satélites analisadas pela BBC News Brasil revelam uma expansão recente nos focos de garimpo ilegal em terras indígenas da Amazônia, ocorrida desde janeiro de 2019. Com base na reportagem, responda: pensando localmente, descreva possíveis consequências para a fauna e flora decorrentes da atividade de garimpo, né? E nós vemos aqui não tanto tempo assim, né? Tivemos 2 acidentes aí enormes que foi relativo a garimpo, né? E também a mineradora, que foi lá em Brumadinho e também em Mariana. Aí, a atividade do garimpo, ela destrói a flora, que são as plantas, né? A vegetação ao redor, reduz a quantidade de espécie que serve de alimento e abrigo para os animais, que no caso representa a fauna. Tá? Então, vai destruir as plantas que servem de alimento para os animais, que vão acabar morrendo também pela falta de alimento. Tá? Então, é uma cadeia de sequências aí, né? Fora que também polui o meio ambiente, principalmente quando acontece aqueles acidentes, como a gente já viu, né? Que podem até matar as pessoas. Explique por que os governos federal e estadual deveriam implementar e ampliar as políticas de conservação da floresta amazônica, combatendo a atividade de garimpo, desmatamento e queimada. Bom, a floresta amazônica ela é um excelente regulador do clima mundial, né? Tanto que quando estava tendo aquelas queimadas recentemente, o calor em todos os lugares, né, do Brasil e ao redor aumentou, né, de forma considerável. Então ficou mais quente, por quê? Porque estava pegando fogo lá e as plantas, né, as árvores estavam sendo queimadas e elas não podiam fazer a regulação do clima. E também por ser uma floresta tropical úmida, ela possui elevados índices pluviométricos, né? Bastante chuva que acontece nesses locais, ajudando também a regular, né, o ciclo da água. Então, é um local que vai gerar bastante água ali, né? Além disso, também ela conta com uma grande biodiversidade, muitas espécies que nós só encontramos naquele local ali, que são espécies endêmicas, e por causa desse desmatamento, dessa queimada, estão morrendo. E diversas de suas plantas também possuem propriedades medicinais, né? Que já ajudou aí as humanos, né, várias vezes, né? Por causa dos medicamentos que foram feitos. Medicamentos como, por exemplo, controlador de pressão arterial, relaxante muscular, principalmente para fazer uso nas cirurgias abdominais, né? E além disso, ela também abriga, né, os povos indígenas que cuidam da floresta, retirando apenas os recursos necessários para o seu sustento. Então, quando você destrói um ambiente desse, olha quantas coisas são afetadas e pessoas também são afetadas, não só animais e plantas, né, mas as pessoas também são afetadas. Não só as que moram na própria Amazônia, como no Brasil inteiro e até o mundo, né? Então, pensa assim, vou só fazer uma destruiçãozinha ali. Não, não é só ali, afeta todo o local ao redor e o mundo, né? Então, temos que pensar, né, de forma não egoísta e também preservar os bens que nós temos. 8. Um ranking divulgado pela Entidade Ambiental de Conservação Internacional indica que a Mata Atlântica é a quinta floresta mais ameaçada do mundo. A organização afirma que a floresta abriga 20.000 espécies de plantas, sendo 40% delas endêmicas. Ainda assim, menos de 10% da floresta permanece de pé. Então, a Mata Atlântica é um bioma que foi muito afetado, principalmente, né, pelo desmatamento para construções de casas, prédios e condomínios, né? Então, foi principalmente ali a parte
no Rio de Janeiro, no caso falando do Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo, então essas áreas tinham bastante mata atlântica e sofreu muito desmatamento devido a construções, né, de prédios e casas e etc. Aí ele pede para você falar ali, ó, descreva o que são espécies endêmicas. Então são aquelas que você só encontra naquele local. Se está tendo destruição, essas espécies que nós só encontramos ali vão ser afetadas e entrar em extinção. Uma das espécies que andou na lista de extinção por muitos e muitos anos, né, foi o mico-leão dourado, que é encontrado principalmente na Mata Atlântica. Aí em cativeiro foram criados ali, conseguiram, né, se reproduzir e assim ele saiu da lista de extinção. Mas vira e mexe, coitados, eles entram na lista de novo, né? Então, mico-leão dourado é uma dessas espécies endêmicas da Mata Atlântica. Então, são aquelas que ocorrem somente em uma determinada região do planeta. Explique por que a Mata Atlântica é considerada um hotspot e cite outro bioma brasileiro que se enquadre nessa mesma classificação. Então, para saber o que é, se ela se enquadra nessa classificação, eu preciso saber o que é um hotspot, né? Então, o que é isso? É um local, um planeta que possui uma elevada biodiversidade, sendo que grande parte das espécies ali são endêmicas, ou seja, você só encontra naquele local, mas está ameaçado de destruição. A Mata Atlântica é um hotspot, né? E outro bioma que a gente pode colocar também como hotspot é o Cerrado. Né? Não vê aqui, o Cerrado é onde tem aqui a nossa região. Não vê o lobo-guará, como coitado, está sofrendo com essa queimada, né, do Cerrado. Então é uma espécie endêmica, você só encontra no Cerrado. E se ele for destruído junto com as plantas e o ambiente, vai entrar em extinção. A fragmentação ambiental refere-se a alterações em um habitat original, dividido em fragmentos. Qual estratégia foi criada para diminuir os efeitos nocivos da fragmentação? Então, é quando você separa nessa fragmentação, quando você separa os ambientes. Então, os efeitos nocivos dessa fragmentação é a criação de corredores ecológicos. O que é isso? Que são faixas de vegetação, né, com o objetivo de fazer o quê? Ligar esses fragmentos, né, que foram separados, principalmente aqueles mais distantes. Então, as espécies de um local com o de outro local conseguem se manter contato para fazer reprodução devido à criação desses corredores ecológicos. Então, eles permitem que as espécies migrem de uma área para outra, possibilitando assim o fluxo gênico, né, que é justamente a reprodução e mistura, né, de material genético para proporcionar a variabilidade genética e capacidade também de adaptação ao ambiente. Questão 10. Em 1876 ocorreu o roubo de 70 mil sementes de seringueira, árvore da qual se extrai o látex, né, matéria-prima da borracha. As sementes saíram da floresta amazônica em direção a Londres, na Inglaterra, de onde partiram para serem plantadas na Malásia. Classifique a seringueira quanto à sua presença na Amazônia e na Malásia. Então, a seringueira ela é uma espécie nativa da Amazônia e uma espécie exótica da Malásia. Por quê? Ela é nativa da Amazônia, foi tirada dali e levada para a Malásia. Quando ela chegar na Malásia, ela vai se transformar numa espécie exótica. Considerando as proporções geográficas desses três países, explique por que as sementes não foram plantadas em Londres, mas sim na Malásia. Devido ao clima, né? E Londres é muito frio, e como essa árvore ela é típica de um país tropical, então eles preferiram fazer o quê? O plantio dela na Malásia, porque a Malásia é semelhante, o clima é parecido com o do Brasil. Então a espécie, né, essa árvore, a seringueira, conseguiria se desenvolver e crescer ali, né, de forma adequada, porque a região, né, local é bem parecido com o clima. Londres, né, é um país longe dos trópicos, o clima é muito frio,
né? Então a seringueira não ia germinar nem crescer ali. 11. O peixe-leão, que é aquele peixe, né, que estava lá na figura no enunciado do capítulo, compete com as lagostas por alimento, encarecendo o preço desse crustáceo. Além disso, houve redução na população de pequenos herbívoros, os peixes-papagaio, fato preocupante porque as algas competem com os corais por espaço. De acordo com o texto, a entrada do peixe-leão no ecossistema natural onde ele não era encontrado trouxe danos econômicos e ambientais. Relacione a elevação no preço das lagostas com o aumento da população da espécie invasora que é o peixe-leão. Então, por eles estarem ali em grande número, né, eles acabam vencendo a competição com as lagostas, que se alimentam menos. Dessa forma, o que vai acontecer com as lagostas? Vão morrer e diminuindo assim a sua oferta. Então, se tem pouca lagosta para os pescadores, né, comercializar, as poucas que eles conseguirem pegar vai ter um preço elevadíssimo. Considerando as relações entre as algas e os corais, discuta por que a redução populacional de peixe-papagaio é preocupante. Do que os peixes-papagaios se alimentam? Se alimentam de algas. Então, na ausência desses peixes, a população de algas vai o quê? Aumentar, já que não tem os peixes para predar ela, então ela vai crescer de forma normal e até melhor, né? E isso vai fazer o quê? Um desequilíbrio na competição com os corais. Por quê? Porque essas algas vão ocupar um espaço grande e vai deixar pouco espaço para o coral, né? E isso pode até levá-los à extinção, porque os corais são animais, né? São quinidários que são muito sensíveis a qualquer mudança no seu habitat. E isso pode proporcionar que eles morram, né? E pode até acontecer a extinção deles, que inclusive é o que está acontecendo atualmente lá na Grande Barreira de Corais da Austrália devido ao aquecimento global, né? Então está acontecendo o branqueamento dos corais por causa da elevação da temperatura dos oceanos. 12. A seguir estão listadas algumas características relacionadas à vida de 3 espécies de mamíferos hipotéticos que foram acidentalmente introduzidas em uma espécie de floresta, na mesma floresta. Aí tem a espécie A, B e C, né? Aí tem ali os raios de dispersão de cada uma, o tipo de alimento de cada um e o número médio de filhote por gestação de cada um. Então, considerando o estabelecimento dessas espécies no novo ambiente, qual delas terá maior chance de sucesso na invasão? Vai ser aquela que conseguiu o quê? Ter uma capacidade reprodutiva melhor, maior e conseguir se alimentar, né, de uma variedade de alimentos. Então, aquele que consegue se adaptar bem é aquele que consegue se reproduzir e se alimentar naquele local, né, em relação aos outros, que no caso ali foi a espécie B, né? Ó, a espécie B, ela tem um raio de dispersão, né, em quilômetros, 25 quilômetros, então uma área bem grande do que as outras. Eles se alimentam de várias coisas, ó, insetos, folhas, raízes e frutos. Não é só um alimento, porque se aquele único alimento que ele se alimentar acabar, ele morre de fome. Mas ele tem uma variedade de alimentos ali, né? Que isso proporciona a ele melhor adaptação, porque se um acabar, ele tem outro. E você vê também a capacidade reprodutiva. A espécie B foi o que conseguiu ter mais filhotes do que os outros, né? Foram 8 filhotes. Então, ele se adaptou muito bem. Então, no caso, é a espécie B. Questão 13. O Japão anunciou que vai deixar a Comissão Baleeira Internacional e retomar a caça comercial do mamífero em julho, medida que vem sendo criticada por grupos de ambientalistas. A caça comercial de baleias foi banida pela IWC em 1986, depois que algumas espécies foram quase extintas. Uma pessoa que leu essa reportagem afirmou que não existe problema na retomada da caça das baleias, porque isso não afetaria o bem-estar da humanidade. Explique por que ela está errada.
Além de ser uma crueldade enorme matar as baleias só para pegar ali a pele ou a gordura ou se alimentar delas, né? Afeta os seres humanos sim, porque qualquer animal, independente de ser um mamífero, um inseto, qualquer coisa, qualquer animal, de qualquer classificação, de qualquer filo, sofreu ali uma queda na quantidade de indivíduos ou a extinção, ele vai afetar a cadeia alimentar em que, ou teia alimentar em que ele participava. E isso, de certa forma, vai chegar a algum momento, né, a influenciar sim o bem-estar da humanidade. Então, a resposta é, além de razões de ordem ética, que são muito importantes, é bom lembrar que as baleias, como qualquer espécie viva, integram, né, teias alimentares e que, portanto, sua extinção poderia provocar graves desequilíbrios ecológicos. A extinção de espécies também leva à perda de substâncias potencialmente úteis à humanidade e reduz a possibilidade de se conhecer melhor o funcionamento da natureza como um todo. Tá? Então, vai afetar sim. 14. As angiospermas são vegetais que podem apresentar diferentes tipos de raízes que se relacionam entre outras funções, às diferentes condições ecológicas, conforme as apresentadas na tabela a seguir. Então, aí tem 3 tipos de raízes diferentes. Temos as pivotantes, coloquei até aqui a foto, ó, essa aqui, ó, que está aqui em cima, tá? Isso aqui é uma raiz pivotante, que ela tem aqui um eixo principal que vai, né, penetrando na terra e algumas raízes secundárias aqui ao redor. Então, essa daqui é a pivotante. Típico de raiz subterrânea, né? Que eu falei aqui, ó, com eixo principal, ramificações que garantem fixação no solo e absorção dos nutrientes. Temos a estrangulante, que é essa que está aqui na foto abaixo, né? Então tem uma árvore aqui no meio, ó, e uma outra planta com uma raiz do tipo estrangulante crescendo aqui ao redor, literalmente estrangulando esse tronco da árvore aqui. Essas raízes, plantas aéreas, que podem envolver o tronco da planta hospedeira, comprometendo a circulação da seiva dessa planta aqui do meio, né? E às vezes acaba até morrendo por causa disso. E temos a pneumotófora, que é aquela raiz aérea dotada de pequenos orifícios para processar a aeração do vegetal, que é essa fotografia aqui, ó. Então, aqui, essas raízes estão todas aqui, ó, para fora do solo, né? Para justamente captar o oxigênio da atmosfera, porque o solo é pobre em oxigênio. Considerando-se que um manguezal é um ecossistema com alta concentração de matéria orgânica e baixa concentração de oxigênio, espera-se que a vegetação local apresente adaptações de que tipo de raiz? Essa que está aí na foto, né? Que é justamente a pneumotófora. Então, essas raízes aqui são típicas de plantas de manguezal, porque o solo do mangue ele é pobre em oxigênio. Então, as raízes ficam com os tocos assim para fora para poder fazer a aeração do solo. A Mata Atlântica estendia-se originalmente ao longo dos 17 estados brasileiros. Hoje restam apenas o que? 8,5%, né, de remanescentes de floresta. E somados a todos os fragmentos de floresta nativa, temos atualmente 12,5% do que existia originalmente. Então, olha só a quantidade que sobrou, né? Muito pouca ao que era antigamente. Então, com base nessas informações, quais das seguintes afirmativas são corretas sobre a Mata Atlântica? Então, vamos lá. É um hotspot mundial, ou seja, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta? Sim, né? A gente até viu isso numa questão anterior. Uma das causas para a extrema diminuição da mata foram o desmatamento causados por ciclos econômicos, como da cana-de-açúcar, do café e do ouro. Sim, né? Isso contribuiu para o desmatamento. Existe um número impressionante de endemismo da fauna nesse bioma. Sim, nós encontramos algumas espécies endêmicas, ou seja, que só tem naquele local ali.
Então, se destruir, entra em extinção, já era, né? Então, as três estão certas, então a resposta aqui vai ser a letra A. 16. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque, bom, se eu mantenho ou recupero a biodiversidade, eu vou ter espécies ali se reproduzindo, misturando seu material genético, proporcionando, né, outras variedades novas de espécie. Então, isso vai propiciar o quê? O fluxo gênico, ou seja, a mistura de material genético proporcionando a variabilidade genética. E isso, né, proporciona a biodiversidade. Então, aí a resposta é a letra A. 17. A Convenção sobre Diversidade Biológica é um tratado internacional assinado por diversos países, que propõe medidas de proteção e regulamenta o uso da diversidade biológica em cada país membro. O Brasil é um país de dimensões continentais e muito diverso. Relacione esse fato às dificuldades encontradas pelo país em seguir as orientações acordadas pela Convenção. Então, um dos fatores aí, né, que existem vários, é a grande extensão do território nacional que vai dificultar a ampla fiscalização. E com isso, ficam algumas áreas descobertas e desprotegidas, favorecendo então o quê? A degradação e o tráfico de espécies, né? Então, esse é um dos fatores, existem muitos outros envolvidos aí. 18. O El Niño é um evento climático natural que ocorre no Oceano Pacífico, podendo ser definido como um aquecimento anormal de suas águas. Ele interfere no sistema climático de distribuição das chuvas e do calor em diversas regiões do planeta. Identifique o efeito El Niño sobre as populações de corais. Então, lembra que eu falei que os corais são animais, né, do filo Cnidaria, que são muito sensíveis a fatores, né, externos, climáticos, por exemplo. Se está elevando a temperatura do planeta, o calor, né, excessivo, também vai elevar a temperatura das águas, dos oceanos, dos mares, onde vivem os corais. Aumentando a temperatura, vai causar o branqueamento dos corais. O que é isso? Os corais, os cnidários, eles vivem em associação, né, que a gente chama de mutualismo, com as algas zooxantelas, que vivem dentro dele. Essas algas é que se estressam facilmente com as diversidades, né, elevação de temperatura e poluição e etc. Aí ela libera uma toxina que prejudica o coral. O coral expulsa essa alga de dentro dele. Com isso, sofre o branqueamento, porque quem dá a coloração ao coral são essas algas. Só que o coral morre nesse meio do caminho, por quê? Porque as algas que vivem dentro dele fazem fotossíntese e fornecem alimento para ele. Com a saída, a expulsão delas de dentro do coral, eles vão ficar sem alimentos, né, proporcionados por elas. Então, eles vão morrer. E as algas também vão ficar vulneráveis à ação de predação e vai morrer também. Então, por isso que acontece o branqueamento dos corais, a perda dessas algas e a morte desses dois indivíduos. Considerando a importância ecológica dos recifes de coral, explique por que esse efeito é considerado prejudicial a esse ecossistema. São vários os motivos, né? Os recifes de corais, eles constituem um local de elevada concentração de vida. Muitas espécies utilizam esse ecossistema para viver ali em um certo momento, principalmente para fazer a sua reprodução. Peixes depositam ovos ali, então os ovos ficam protegidos pelos corais, né, até eclodirem e nascerem, né, os seus filhotes. Ou tem algumas espécies que vivem a vida inteira ali, né, no meio daqueles corais.
Devido a essas características, é importante haver então o quê? Uma conservação. Além disso, é um habitat de grande produtividade de função de alta taxa fotossintética, né? Por quê? Porque existem as algas que vivem ali junto com os corais fazendo fotossíntese. Então, olha só o prejuízo que vai causar se todos esses corais morrerem, né? 19. Os manguezais são muito importantes para a manutenção dos ecossistemas e da população humana. Explique os motivos da necessidade de conservação dos manguezais. O manguezal é um local de permanência de diversos animais, né? Ele também é conhecido como berçário de muitas espécies, porque muitas espécies de peixes, moluscos, né, vão para ali para depositar os seus ovos e fazer a fecundação, a reprodução. Algumas aves também usam aquelas árvores ali para montar os seus ninhos e etc. Então, além de ser um berçário, né, para muitas espécies, né, a água do manguezal são ricas em nutrientes. Por quê? Porque ali existe um encontro, né, da água salgada com a água doce. Então tem muita deposição de matéria orgânica ali, que vai servir de alimento para várias espécies. Então, ele sustenta diversas cadeias alimentares, né? Então, eles são importantes para isso. E até é importante para os seres humanos, que pode extrair dali, né, alimento como peixes, caranguejos e etc. Questão 20. Aí tem um texto, né, a seguir com várias definições de espécies. Então, tem a espécie ameaçada, que é a espécie de ser vivo que se encontra em perigo de extinção. Espécie endêmica, espécie de ser vivo que ocorre somente em uma determinada área ou região geográfica na qual é originária. Temos a exótica, que é a espécie de ser vivo presente em uma determinada área geográfica na qual ela não pertence, ela não é originária dali. Tem a espécie extinta, que é aquela que a existência não tem mais porque morreu, né? Principalmente num período conhecido superior a 50 anos. Temos a espécie invasora, que são espécies que está fora de seu habitat natural e ameaça outras espécies, passando a exercer ali dominância a ambientes naturais. E temos a espécie nativa, que é a espécie de ser vivo originária da área geográfica em que atualmente ocorre. Então é bom vocês gravarem, né, o que é a definição de cada uma dessas aí, porque isso é muito cobrado em prova. Não vai te cobrar a definição, mas no enunciado vai citar o nome dessas espécies e você precisa saber do que se trata. Letra A pergunta: para uma determinada área geográfica em um determinado tempo, as definições de espécie exótica e de espécie nativa são mutuamente exclusivas, ou seja, uma exclui a outra. Do texto, escolha outros dois pares de definições que também sejam mutuamente exclusivos. Então, nós temos ali a espécie endêmica e espécie extinta, ou seja, tem uma espécie que só fica naquele local e que, se ela desaparecer, ela vai morrer, vai se transformar numa espécie extinta. Então, uma exclui a outra. E temos a espécie invasora e a espécie nativa. A nativa é aquela que tem naquele local e a invasora veio de outro local. E por competir e por espaço e alimento e não ter predador, ela se reproduz muito rápido, afetando quem? A espécie nativa. Então a invasora vai, né, excluir ali a nativa. Letra B. A palmeira do açaí, oriunda da Mata Amazônica, está sendo plantada por produtores em áreas de Mata Atlântica de São Paulo e tem tomado lugar originalmente ocupado pelo palmiteiro Jussara. O que ocorre espontaneamente nessas matas litorâneas? Então, é possível explicar as definições de espécie nativa, exótica e invasora para a palmeira do açaí? Justifique.
Sim, né? A palmeira do açaí é uma espécie exótica da Mata Atlântica e também ela é uma espécie invasora por estar tomando o lugar de quem? Do palmiteiro jussara. E a palmeira do açaí é uma espécie, né, nativa da Mata Amazônica. Então, essas três definições se encaixam nessa espécie. 21. Biodiversidade foi tema muito discutido durante a preparação e realização da Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, que é a ECO 92. Aí ele pergunta: o que é biodiversidade, né? Então é o termo que se refere à variabilidade de seres vivos, compreendendo a diversidade dentro de espécies, entre espécies do ecossistema. Então é a variedade de seres vivos que nós temos ali, né, dentro do planeta. Justifique por que certas regiões geográficas são consideradas biodiversas. Então, certas regiões são biodiversas por quê? Porque apresentam condições ambientais favoráveis à adaptação e sobrevivência dessas espécies. 22. O manguezal é considerado um ecossistema costeiro de transição. Ao longo dos anos, os manguezais vêm sofrendo com fortes pressões das atividades antrópicas. Explique por que a região de manguezal é considerada de transição. Porque os manguezais são ecossistemas que ocupam parte da costa, né? Que vai ocorrer ali o encontro daquelas águas que eu falei, água do mar com água do rio, então salgada com doce. Então aquilo ali, aquela mistura, né, suspende ali várias matérias orgânicas, aquela lama toda, né, e isso é considerado uma região de transição. E a letra B diz: para viverem nesse ambiente, as plantas dos manguezais apresentam algumas importantes adaptações. Cite e explique as adaptações mais comuns dessas plantas. As plantas dos manguezais apresentam adaptações para sobreviver em solo encharcado, de água salobra e pobre em oxigênio, tais como raízes respiratórias, que são os pneumatóforos, que a gente já viu na questão anterior, né? Até mostrei foto para vocês, as quais afloram do solo para cima e absorvem o oxigênio diretamente do ar. Além disso, possuem raízes escoras que aumentam o poder de fixação no solo lodoso e pouco compactado. Para terminar, temos aí esse quadro mental que devemos completar ele com esses espaços aí, né? Que vem falando sobre a biodiversidade. Então, a biodiversidade, nós temos as espécies nativas, que são originárias de uma região, as espécies endêmicas, que são específicas de uma região, né, abundantes nos hotspots. Temos as espécies exóticas, introduzidas em uma região da qual não é originária. Temos as espécies extintas, que não podem ser mais encontradas porque morrem. E as espécies invasoras, que são exóticas, que ameaçam a sobrevivência de outras espécies. Ok? Então aqui tem um resuminho de tudo aquilo que foi visto, né, no capítulo. Se ficou alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem e até o próximo assunto então. Tchau, tchau.